microgramas, eu preciso pipetar 4 microlitros da minha proteína. Então aqui, ó, que mal dá pra ver, ó, eu tenho o que a gente chama de extrato total. Então aqui, teoricamente, depois de pegar o parasita, eu matei ele, rompi membrana, e aqui eu tenho o extrato total. Então eu tenho tudo, tenho as proteínas do parasita, eu tenho o DNA, eu tenho os lipídios, tá tudo aqui dentro. E agora a gente vai pegar e vai passar pro tubinho essa proteína. Então como é o quê? 18 amostras vezes 4. Vezes 18, isso vai dar 74 microlitros. Então eu vou arredondar, não tem problema colocar um pouquinho a mais. Então 74 microlitros, eu vou usar qual pipeta? 70. Eu vou vir aqui e vou regular. Ela tá para 200 microlitros, certo? Eu vou vir aqui e vou baixar, ó, 190. Ó, tô baixando. Até chegar em 74 microlitros. Então eu vou pegar um tubinho. Cada ponteira tem a sua pipeta específica. Então essa aqui é amarela normalmente, não é regra, mas normalmente a de 200 é amarela. Então eu vou vir aqui, vou encaixar 10 estágios. Para eu puxar o líquido, eu vou chegar no primeiro estágio, vou entrar dentro do tubinho e vou largar meu dedão bem devagarzinho. Vou largando meu dedão até pegar o líquido. Então, como estão ali cotados, eu tenho que fazer isso mais vezes para completar o volume. Então, só vou pegar de um tubinho e passar para os outros. Então, eu vou pegar dentro do líquido e eu vou largando meu dedão lá em cima. Conforme eu vou largando, vocês viram que vai subindo ali, ó? Uhum. Ó. Então, eu tô puxando e eu tô descendo. Agora que eu peguei 74 microlitros, eu vou colocar no meu outro tubinho, ó. Então, já juntei ele. Então, aqui eu tenho 74 microlitros de extrato total de Trypanosoma evans. Tá todos fechadinho? Tá. Vou dar uma apertadinha. A gente vai aplicar a amostrinha aqui, a amostrinha que tem que cair no fundinho do poço. Então, pra isso, eu tenho que usar esse tampão aqui, que é esse aqui, ó. Tampão de amostra que a gente fala. E daí, o que eu usei o líquido pra colocar lá na cuba, a gente chama de tampão de corrida, que é esse aqui. Então, no tampão de corrida vai tris, glicina e SDS. Então, são os dois tampões que a gente tem que ter pronto pra fazer. Padrão. Por quê? Vocês vão ver que vai aparecer um perfilzinho de proteína e cada bandinha tem um tamanho pra gente saber se tá certo. Então, eu vou aplicar, ó, um pouquinho desse padrão no primeiro pocinho. Então, eu vou aplicar aqui. Sempre a gente tem que correr esse gel com esse padrão, que é o marcador que a gente fala. Então, nesse primeiro pocinho vai ter todas as bandas e eu vou saber o tamanho de cada bandinha. E é só no primeiro pocinho? Só no primeiro pocinho. Não tem necessidade de proteína. Então, o primeiro pocinho eu pulo, o segundo pocinho eu vou começar. Então, olha que legal. A proteína tá caindo ali no pocinho. Aí eu acho que também. A gente pega, enche o tampão, eu vou entrar dentro do meu pocinho com a agulha e vou largar, ó. A gente quer remover o excesso de gel, então eu vou fazer isso, ó, em todos os pocinhos. Então é bem simples para ele. Então eu vou vir em voltagem, eu preciso deixar a 200 volts. E eu vou colocar miliamperagem. Miliamperagem vai ser 90 miliamperes. miliamperes, 150 watts, 40 minutos. Então, eu vou passar uma aguinha para tirar o excesso de detergente, vou vir para cá. Mesma coisa aqui. Vou passar uma aguinha só para tirar. Aí a gente vai sempre trabalhar com ele na água, o ideal é que ele não fique seco. Aí eu venho aqui, ó. Então isso aqui é um ganchinho para eu fazer uma forcinha aqui para separar, ó. Então eu vou vir aqui onde eram os pocinhos, ó, e vou levantar devagar, porque pra quê? Eu tenho meu outro vidro. Venho aqui que vocês vão ver uma marcação. Olha os pentinhos aqui, ó.
os pantinhos lá dos pocinhos onde a gente aplicou a amostra. Então a gente aplicou a amostra no pocinho e a amostrinha correu aqui embaixo. Vocês estão vendo que tem um risco aqui, ó? São 2 géis diferentes. Então esse aqui de baixo tem concentração de 12%. E esse aqui de cima tem concentração de 4%. Então o que eu vou fazer? Já explico por que isso. Então eu vou vir aqui e vou tirar a parte de cima do gelzinho. Então eu corto fora. Então eu só vou colocar o gelzinho aqui, ó. Então, gente, é extremamente fininho, extremamente fácil da gente quebrar o gelzinho, né? Mesma coisa aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu gelzinho, ó, e vou tirando ele. Pra eu tirar ele, eu tenho que colocar ele na água. Pronto, agora a gente deixa ele aqui até aparecer as proteínas. E a gente vai continuar. Então, já um gelzinho nosso tá corando pra gente visualizar a proteína. Então, vai aparecer a proteína azul. Esse aqui, a gente não pode colocar o corante. Então, esse aqui a gente vai colocar o tampão de transferência. Por quê? Porque eu vou tirar as proteínas que estão no gel e vou passar minhas proteínas pra membrana. Então, pra fazer isso, eu tenho que fazer uma misturinha do tampão, que depois a gente continua preparando, que eu vou usar o do Léo. Então, eu preciso colocar 200... Eu acho que eu preciso de uma mão aqui. Eu preciso... Só segura pra não correr o risco de cair. Eu preciso colocar 250 de tampão. E até chegar 50, 60, 70, 80, até aqui, ó. Se quiser eu vou te ajudando. Daí tu pode ir colocando, mas enfim. Só vai devagarzinho, devagarzinho. Mais um golinho, bem pouquinho. Mais um golinho assim, continua assim. Isso aí, mais um golinho assim. Aí, fechou, perfeito. Só fecha ele pra mim. Então a gente tem que pegar trisglicerina STS e misturar com 84 ml de... Eu vou mergulhar os papéis filtros. Eu vou dar uma misturadinha no metanol com o tampão. Uma pré-etapa para fazer a transferência. Vou mergulhar tudinho. Inclusive o meu gelzinho, que já não... Ai, que triste. Tomara que tenha dado certo do outro. Aí eu vou pegar a minha membrana e vou mergulhar também. 3 papéis. Então, pra gente fazer a transferência, a gente tem que primeiro utilizar os papéis filtros. Então, eu vou pegar os meus papéis filtros. Então, essa aqui é uma cuba de transferência que a gente fala que ela é semi-seca. Então, tem que ter um pouquinho de água, de tampão, mas não muito. Então, eu vou colocar. Porque tem outras que são úmidas. Então, a gente faz todo esse processo dentro de um tampão, no líquido. Passa pra mim colocar. Então, primeiro a gente coloca o gelzinho. Depois de colocar o gelzinho, a gente coloca a membrana. Que é esta aqui. Aí, o que eu faço? Como ela é semi-seca, eu tenho que colocar um pouquinho de tampão. Então, eu coloco o mesmo tampão que a gente usa pra corrida. E daí, com muita delicadeza, eu faço isso aqui, ó. Porque não pode ter bolha. Se tiver bolhas, não ocorre transferência, porque os elétrons não conseguem atravessar. Aí, depois de colocar o gelzinho, eu vou continuar aqui. Por isso, sanduíche. Isso aí. Ele tem que ficar no meio. São 3 embaixo e 3 em cima. 3 embaixo, 3 em cima. Agora, aqui, ó. Mais um pouquinho de tampão, porque tem que estar úmido a cuba, porque não pode ficar seco. Literalmente, eu falo. Bolo, recheio, cobertura e tudo. Depois você come. Daí conta pro médico. Então, esse aqui a gente já fez, agora a gente tem que fechar, que é a parte mais difícil do equipamento. Então, pra eu fechar, eu não posso esmagar ele. Então, ó, ele sai, ó. Então, eu tenho que largar ele de maneira... Sem soltar, sem ficar solto e sem esmagar. E que tu não possa apertar. Então, eu tenho que vir aqui, se vocês virem aqui onde eu tô, vocês vão ver que não tem nenhum espacinho, mas eu tenho que sair pra vocês verem. E rezar, né? Pra dar... A oração sempre tem que estar junto, não tem jeito. Eu só vou ver no computador qual que é, como que eu tenho que trabalhar e Ó, isso é normal de acontecer. Então, o meu gelzinho se partiu no meio. Eu vou devolver ele pra cá.
Mas ele fica colorido por conta Do que nós vamos fazer agora. Então, a gente vai fazer agora a próxima etapa. Eu tenho que cuidar pra pegar só nas extremidades. Então, pode pegar, a gente tem que pegar com a mão. Tá, deixa eu perguntar. Eu tirei isso aqui daqui assim, né? Foi assim, isso aí. Agora eu vou vir pra cá. O que a gente vai fazer aqui? Ver se a transferência funcionou. Então, existe um outro reagente que a gente chama de punçô. E esse reagente, ele é solúvel em água. Aquele outro não. Então, aquela, como a Blue ligou na proteína, não desliga mais. Não tem o que fazer. Esse aqui não. Eu coloco e depois com a água eu consigo tirar. E aí vai pro agitador. E daí vai para agitador, exatamente isso. Quanto tempo lá? Só que a gente veja as proteínas. Às vezes aqui a gente já consegue até ver. Se transferiu. Que eu falei pra vocês, ó, aqui são as proteínas maiores, que estão mais pra cima. Então, essa proteína aqui embaixo, eu acho que ela a bandinha verde, ela é 14 kilodaltons. Eu vou preparar 50 ml, então, pra cada 50 ml, a gente tem que colocar 2,5 gramas. Então, eu vou vir aqui e vou pesar. A albumina que tá aqui, como eu falei, tinha que ter o leite em pó, mas nós não temos leite em pó. Então, eu esqueci de trazer. Então, eu vou pegar a albumina. Então, para cada 2,5 gramas de albumina... Mentira, isso aqui é para 100 ml. 100 ml nada, vai ser 50 vezes 5. Nossa, pesei demais. Que equivale a 0,5 gramas. Então, eu vou pegar a misturinha que já tá pronta, que é PBS, Twin, 137 milimolar. Então, PBS... é a minha solução de fosfato e Twin é o detergente, que é esse aqui, que depois a gente vai ter que preparar mais. Aí, o que eu vou fazer? Esse 0,5 gramas é pra 50 ml. Então, eu vou colocar aqui 50 ml. Tá de boa, hein? Então, agora a gente vai para a última etapa, que é adicionar o anticorpo secundário acoplado à peroxidase, que é a enzima. Então, qual que é a diluição que o fabricante recomenda usar? 1 microlitro para 10 mil microlitros. Então, a gente vai pegar 10 ml e vai colocar 1 microlitro disso aqui. Só que como a gente tem que colocar em tudo aquilo lá, então eu vou preparar 50 ml dele. Então, eu vou pegar primeiro 50 ml, que já é PBS com Twin, que é o PBS com detergente. $50 ml. Vou passar esse pra cá. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa, ir lá pro perfil de proteínas. O dot blot aparece só um pontinho. Então, independente de qual deles, os dois têm antígeno ligado na membrana. Então, agora eu vou fazer bloqueio. Então, aqui tem o quê? PBS, Twin e albumina, o BSA que a gente falou, que poderia ser o leite molículo. Então, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Tá, então a gente incubou com o anticorpo primário. O que a gente vai fazer agora é jogar fora o anticorpo primário. Então, só tocar bem de levezinho na membrana, pra não deixar digital. Feito. E agora a gente vai lavar. Então, porque é aquela história, ligou o anticorpo, não ligou? Mas tem muito anticorpo ligado. Então, eu tenho que remover aquele anticorpo que ficou mais ou menos ligado, solto. Então, o que a gente vai fazer? Pode botar o teu aqui. Então, a gente vai colocar PBS Twin. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. O que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. Não quer vir aqui e fazer no outro? Isso aí, ó. A gente vai dar uma lavadinha rápida, que a gente fala. E daí, depois de fazer isso aqui, eu vou vir aqui de novo, ó. Aqui separa. Agora a gente vai incubar. O certo é fazer 2 lavagens rápidas, mas não vai fazer muita diferença. Agora a gente vai incubar ele lá de novo. Só que agora a gente precisa de um timer de 5 minutos. 5 minutos. E a gente vai fazer isso mais uma vez. E já estamos na etapa final. Isso aí. Incubando. Isso aí é etapa de lavagem. Aí.
Então, a gente já colocou o anticorpo primário, daí a gente fez a lavagem com PBS Twin para desligar os anticorpos primários que ficaram mal ligados. Agora, a gente vai para a etapa final, que é o anticorpo secundário. Então, eu vou colocar o meu anticorpo secundário aqui. E a gente vai levar lá. E eu vou querer um pedacinho desse alumínio, porque eu rasguei isso aqui, ó. Leva aqui e agora cobre ele. Só me dê um pedacinho antes de cobrir. Não, bem louco. Então, aí a etapa final, que é o nosso substrato. E agora tem que esperar. Deixa eu bater um foto assim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que acelera o processo. Isso. Quantos ml será que tem aqui? Não quer medir? Não, mas tem que ser meio que no... Mas ele já começou a marcar, ó. Já. Estão vendo as bandinhas lá Nem em cima? precisa. Uhum. Mas eu vou colocar um golinho. Tá aparecendo, não? Tá aumentando, não? Bem devagarzinho, mas tá indo. É, mas aí leva uns 10 minutos pra gente ver o resultado. Mas é importante que ele já começou a marcar. A bolinha lá, como que tá. Ali, ó, tá Aqui vendo já ali, teve ó? bem uma Olha a linha. bolinha. Ai, deu certo.